Por algum motivo, o meu projeto estava com um zoom aqui, ó. Tava com um zoom de 150%. Eu tava já achando esquisito, porque tava muito grande e não era para estar grande desse jeito. Afinal, no desktop não era grande, ou no mobile não era grande assim. E eu já descobri que tava com zoom. Então eu vou clicar aqui em repor, ó. E aí o zoom se reestabelece. Então aqui, ó, se nós olharmos, já está meio a meio, né? A única coisa é que o zoom estava muito grande. Vamos começar aqui ajustando os tamanhos, tá? Geralmente no desktop as coisas tendem a ficar um pouco maiores. Então é isso que a gente vai começar a mexer aqui agora, ó. Primeiro, eu vou até inspecionar aqui, só que eu vou fechar essa ferramenta de responsividade. Eu quero ver que distância nós temos aqui. Ah, o vertigo tá ocupando um espação aqui, né? Ah, eu coloquei uma altura no header. Então, ó, o nosso header lá no desktop tinha uma altura pré-definida, né? Para aparecer a logo bonitinha ali, ó. Então aqui no mobile, eu tô falando tudo invertido, né? O nosso header no mobile tinha uma altura definida, né? Nós colocamos para ele aqui, ó, uma altura de 8.375 RAM. Porém, agora isso não é mais necessário. Então, eu vou pegar aqui, ó, no header, e aí nós vamos colocar uma altura, pode ser fit content, tá? O que significa fit content? É uma altura que é necessária para que caiba o conteúdo, no caso, para que caiba a nossa logo, tá? Então, ó, tá vendo que o header é esse verdinho que tá aparecendo aí. Então, o header só tá ocupando a altura que precisa para a logo existir, tá? Aí, a gente vai ter que colocar agora no header alguns paddings diferentes aí, ó. Eu acabei colocando um padding inline, né? Para ele ter essa distância de 7 RAM aqui. Mas eu vou ajustar esse padding inline só para padding. Eu vou escrever padding. E aí a gente vai colocar aqui, ó, 3 valores. O primeiro valor vai ser para cima, que vai ser 2.5 RAM. Ou seja, a distância em cima vai ser de 2.5 RAM. Ó. E na verdade, pensando melhor, eu não vou usar essa distância como sendo padding. Eu vou alterar isso aqui para margem, tá? Então vai ter uma margem em cima de 2.5 RAM. Ó, vou até passar o mouse aqui em cima dele. Ó. Uma margem. Ó, alterou, a margem é laranja agora. Uma margem de 2.5 RAM em cima, de 7 RAM no meio e embaixo vai ter também, ó, vou colocar 7 RAM também. 7 RAM. Ó, se eu salvar aqui, ó. Então, como que funciona o margin com 3 valores? Fica o primeiro valor para cima, o segundo valor esquerda e direita e o terceiro valor para baixo. Nós vimos isso na aula de margem que vocês assistiram há um tempinho já, né? Que é o shorthand, que serve tanto para margem quanto para padding. Beleza, então ajustamos aqui o header. Agora a gente vai mexer nesse H1 aqui, ó. Esse H1 vai ter algumas propriedades diferentes aqui também, tá? Então, primeiro, já de um modo geral aqui, a gente pode até ajustar todo esse conteúdo, ó. Tá vendo que tem um tamanho máximo aqui, ó? Esse tamanho máximo aqui de 24 RAM. É largura, tá? Então, ele vai até 24 RAM de largura. Depois, ele não cresce mais. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Essa parte é o nosso main, né? O main só pode crescer até 24 RAM. Então, o que eu vou fazer aqui no main? Eu vou colocar um max width. Por que eu vou colocar um max width e não um width? Se eu coloco o width aqui sozinho, ele vai definir que sempre a largura vai ser de 24 RAM. Mas eu não quero que seja sempre. Eu quero que quando for necessário,
que ela vá até 24 RAM, mas ela pode ser menos. Então ela pode ser menos, ela só não pode ser mais que 24. Por isso que a gente coloca max width, largura máxima. Então eu vou colocar 24 RAM aqui, ó. Se eu salvar e voltar aqui, a gente pode perceber que está errado, certo? E aí nós queremos descobrir por quê. Width automática de 24 RAM. Ah, acho que eu já sei o que é. Vamos ver aqui, ó. Ó, isso aqui não é 24 RAM, mas nem aqui, nem na Conchinchina. Ó, se a gente calcular aqui, vou até usar a calculadora. 24 vezes 16 dá 384. Quanto que tá dando aqui? 384. Olha só. Ah, sim, já entendi. O problema aqui no main, isso aqui realmente não é 384, tá? O problema aqui no main é que a gente usou padding inline. E em vez de padding, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no header. Eu vou colocar margin inline. E aí, ó, nós vamos ver que, agora sim, ó, agora o tamanho tá certo, tá? Então, isso é 24. Isso é 24, o 24 não, é 24 RAM, tá? É porque é uma explicação talvez um pouco chata, mas quando a gente coloca padding, ele faz parte do tamanho do elemento. Inclusive, ó, tá vendo que tem um verdinho ali ainda? Esse padding não era para estar aí. Então eu vou até colocar aqui, por enquanto, um padding de 0 aqui no meio, tá? Não quero padding aqui. E aí, ó, beleza. Então, ó, agora sumiu ali o... Se eu colocar no meio, ó, o meio só tem margem. Então, o padding, ele acaba contando, fazendo parte da conta do total do width, tá? Então, por isso que ele ficou espremidinho aquela hora. Porque já tinha um padding grande e a gente definiu uma largura máxima, e ele contou tudo e aí reduziu o conteúdo para aquele tamanho que a gente viu. Beleza. Tá melhor. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu, na verdade, a gente vê os ajustes depois. Então, de largura, eu acho que de distâncias aqui, a gente já está bem resolvido, né? A gente só precisa acertar os tamanhos das fontes agora, que são maiores, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, um git add ponto. Sempre vamos fazer um commit, né? Git commit -m, ajustes de margem e padding do main e um git push. Beleza. Aqui, talvez valha mais a pena se, em vez de a gente colocar uma margem pré-definida aqui, a gente permitir que isso tudo fique no centro. Porque senão vai, de acordo com o tamanho do monitor, ó, meu monitor é grande. E aí isso aqui, esse espaço aqui fica muito exagerado, fica uma distância muito grande. Então acho que se a gente permitir que isso aqui fique no centro, vai fazer até mais sentido visualmente, né? Então o que eu vou fazer aqui? São vários ajustes, né? A gente vai fazendo os ajustes e vai descobrindo as coisas para ajustar. Eu vou tirar... Não, vou deixar. Vou fazer o seguinte, ó. Ponto conteúdo. Eu vou colocar um display flex. Mas aí dentro de ponto conteúdo, a gente tem algumas informações que vão ficar lado a lado. Que não é meu objetivo deixar elas lado a lado, tá? Porque lembra que o display flex faz os itens ficarem lado a lado, né? Foi o que a gente fez inclusive aqui com o conteúdo e esse background que nós estamos usando aqui, que foi colocar os dois lado a lado. Mas, se eu não quero que fique lado a lado, eu coloco flex direction como coluna
Então, em vez de ficar alinhados lado a lado numa linha, eles ficam lado a lado numa coluna. E agora, nós temos a possibilidade e o acesso de colocar um Align Items Center. E isso vai fazer com que os dois fiquem no meio, certo? Foi. Vou deixar desse jeito por enquanto. Acho que tá bem alinhadinho no centro mesmo. Vou deixar assim por enquanto pra gente trabalhar, tá? Talvez depois eu faça só um ajuste desse logo aqui, para ele não ficar aqui no meio, tá? Acho que dá até para fazer isso agora. Vamos testar isso aqui. Não dá para fazer isso agora. Tem que ser... Talvez se a gente colocar aqui um Align Self Flex Start. Não funciona isso não. Tá, deixa pra lá. Deixa a logo no meio ali mesmo. Depois, se precisar, eu ajusto, tá? A gente pode até colocar, inclusive, aqui, ó. Deixa eu ver, a logo aqui. O header ficou pequenininho, né? Então eu posso colocar no header um max width de 24 rem também. E aí, isso não mudou nada. Beleza. Então, eu não vou ficar me preocupando com isso agora. Deixa ele ali no meio mesmo. Vamos continuar aqui. O seguinte, as mudanças de tamanho, né? Então, primeiro, vou selecionar esse H1 aqui, ó. O H1 precisa mudar de tamanho para 2.25 rem. Como que eu seleciono o H1? Então, o H1 ele está dentro de descrição. Então, vou colocar ponto descrição. Vou colocar aqui embaixo, ó. Ponto descrição H1. Vou colocar para ele um font size de 2.25 rem, para ele ficar maior. Beleza? Ó, já melhorou. Também temos que selecionar esse parágrafo aqui, ó. Esse parágrafo vai mudar para 1 rem de font size. Então, eu vou colocar ponto descrição P font size de 1 rem. Beleza. Ó, já melhorou também, já aumentou aqui. A gente pode até conferir se essa margem entre eles ó, a margem aqui é de 1 rem, que ele me fala, esse rosinho aqui. Margem de 1 rem entre o H1 e o P. Quanto que nós colocamos lá no primeiro, no desktop? Ó, 1 rem, então não preciso mexer, tá? A margem já continua certinha aqui. Que mais? Deixa eu ver. A distância entre a descrição e o formulário é de 2.5 rem. Então, vamos ver aqui, ó. Ponto descrição, margem bottom, 2.5 rem. Então, também não preciso mexer nisso aqui. O tamanho agora das informações do formulário, ó. A gente colocou o label como 0.875 rem. Deixa eu ver aqui qual é o tamanho do label. 0.875 rem. Isso também não mudou. Vamos ver aqui, ó. O padding continua o mesmo, de 1 rem. A distância entre o label e a input, nós colocamos no input box 0.5 rem. Continua a mesma coisa, então também não precisamos mexer. E o resto também. Ah, tá. Vamos, ó, o efeito de hover aqui, ó, ele funciona assim, ó. Você passa o mouse em cima e ele muda, tá vendo? Ó? Passei o mouse em cima, ele já apareceu sublinhado. Aqui também, ó. A gente vai ter que mexer então aqui agora. Acredito que a última coisa que falte aqui, ó, a distância entre as inputs boxes é de 1 rem, tá certo também. Então, a gente precisa mexer no botão. Como eu disse, ele tem um efeito de hover, né? Ó, esse efeito de hover aqui. Então ele fica um pouquinho mais claro.
ele não me trouxe aqui o nome da cor. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou copiar essa cor aqui. Só clicar em cima dela. Vou colocar aqui, ó. Vou criar uma variável chamada light purple, certo? Que é um purple mais claro. Vou colar o light purple aqui. E aí, a última coisa que nos resta, então, aqui no conteúdo, é colocar ponto login. Vou colocar isso não vou colocar isso na responsividade. Eu vou colocar isso aqui fora do @media. Por que eu vou colocar isso aqui fora do @media? Explicação é importante. Tá vendo que aqui está escrito hover e press? Quando você está no mobile, você não tem a opção de passar o mouse em cima, porque no seu celular você não tem o mouse. Mas você aperta o botão, e aí o botão pode ter algum efeito na hora que você apertar. Se a gente colocar o hover dentro da responsividade, se eu colocar o hover aqui dentro, esse efeito de pressionar o botão não vai existir no celular, tá? Então, se eu coloco o hover aqui, fora da responsividade, fora do @media, ainda que no celular a gente não veja o efeito de passar o mouse em cima, a gente consegue apertar e ver o efeito acontecer, tá? Então, embaixo de ponto login button, eu vou colocar ponto login button, 2 pontos hover. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um background para var light purple. E eu vou dizer que a transição de um background para o outro, transition, vai ser de 0.3 segundos, tá? 0.3 segundos. Vou salvar, ó, se eu passar o mouse em cima, tá vendo que ele muda bonitinho aqui a cor? Uma coisa que a gente geralmente coloca também é a mudança do mouse, né? O mouse, assim como a gente faz na Link, tá vendo que ele vira uma mãozinha? A gente pode fazer isso no button também. Então, ó, aqui eu vou colocar o cursor como pointer, tá? E aí, se eu passo o mouse em cima, ó, ele vira uma mãozinha também. É até mais intuitivo para um botão. Ok. Vamos ver se aqui tem mudança de tamanho. Também não. Então, vou fazer um commit aqui, ó. Git add ponto. Git commit -m. Término das alterações do conteúdo. Git push. Git push. Beleza. E agora falta ajustar aqui essa imagem e eu vou fazer isso na próxima aula.